Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição, um podcast sobre pós-produção audiovisual. Fala aí, pessoal, tudo bem? E no episódio de hoje chamamos alguns convidados muito especiais para falarmos sobre o lançamento do documentário Off the Tracks, um filme que explora o polêmico lançamento do Final Cut Pro 10 em 2011 e sua consolidação ao longo dos últimos anos. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Alberto Feoli, publicitário especializado em edição de vídeo e montador na Atalho Editores. Isso aí, galera, prazer estar aqui com vocês. Também de Porto Alegre, Alfredo Barros, jornalista, editor da Atalho e professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. É um grande prazer estar aqui participando desse podcast. Tamo aí, vamos lá. E diretamente de Praga, na República Tcheca, Felipe Baez, editor, youtuber, coordenador de pós-produção, proprietário da Creative Beast e podcaster no programa Get a Grip. E aí, galera, prazer em estar aqui com todos vocês. Tem muitos convidados muito especiais aqui. E o nosso já conhecido integrante, Fabiano Casa, diretor da Rede Globo Internacional em Los Angeles. Fala, pessoal, prazerzão estar aqui com vocês novamente. Vamos desbravar o Final hoje. O documentário Off the Tracks está prestes a estrear, mas o Sala de Edição já teve acesso a ele e vamos falar tudo a respeito do filme e das nossas experiências com o Final Cut 10. Fica por aí que a gente volta a conversar logo após as mensagens dos ouvintes. Rodrigo Stulzer, de Curitiba, fantástico episódio 2, muito legal, Taboada contando todas aquelas histórias. Só tenho uma reclamação, poderia ter sido um episódio de 3 horas. Abraços e continuem com o ótimo trabalho. Pô, Rodrigo, valeu, cara, brigadão. Rodrigo aí é um parceiro, um conhecido aí da internet, ele tem um canal de YouTube chamado Natan Por Aí, um cara que tá aí na batalha já há um bom tempo e corre muito atrás, tem ótimas ideias de edição, de produção. Valeu mesmo, Rodrigo, bom ter o teu feedback aí e foi uma baita aula mesmo, né, cara? Até eu fiquei com vontade de ouvir o Taboada, mas realmente a gente conseguiu colocar aí num episódio muito conteúdo, é um episódio bem denso, né? Mas bacana que você gostou. A Daísa TJ mandou aqui pelo WhatsApp: Oi, tudo bem? Acabei de ouvir o primeiro episódio, adorei, muito bem produzido, divertido de ouvir e um assunto que estava carente de conteúdo. Parabéns. Pô, legal, Thaisa. Valeu. Brigadão. E pelo Facebook, a gente recebeu mensagens também. Tem uma mensagem do Eduardo Leite, que aula de edição, parabéns. Valeu mesmo, Eduardo. E a gente recebeu também a mensagem da Helena Málaga. Ela escreveu o seguinte: Pessoal, muito bom esse episódio, parabéns. Confesso que não ouvi o primeiro ainda porque cheguei com o bonde andando. Ouvi de vocês pelo Dois Vasconcelos, que também fez uma live no YouTube muito bacana semana passada. Mal posso esperar pelos episódios seguintes, tá espetacular. Poxa, Helena, valeu, brigadão mesmo. E o Dois Vasconcelos, pra quem não conhece, ele tem um canal Copião, Lab de Criação Audiovisual. E logo mais a gente vai ter um bate-papo aqui no podcast com o Dois Vasconcelos. Então acompanha aí, Helena, não deixa de ouvir. O Murilo Moraes também mandou uma mensagem aqui, muito bom esse episódio, pelo Facebook. E no Instagram teve a Agatha Reis, tá muito bom esse episódio, parabéns meninos, valeu Agatha, valeu Murilo. No Instagram também teve o Michel Krieger. Cara, que podcast maravilhoso, tenho anos de profissão e aprendi pra caramba, continuem por favor. Cara, eu vou te dizer que eu tive essa mesma sensação, viu? Ouvindo o Taboada enquanto a gente editava o programa, a cada nova ouvida parecia que era uma nova aula, cara. Inclusive, aconselho fortemente quem gostou do episódio, dá um play novamente aí, ouvir de novo, porque parece que vem mais informação, assim. É tanto conteúdo bom, tanta densidade que parece que não entra de primeira, sabe? Fica ali uns 20%, 30%, que às vezes a gente se distrai com alguma coisa e tal. E quando você ouve de novo, você acaba ouvindo aquelas partes que você acabou não absorvendo. Vale muito a pena. E o Felipe Muniz, pelo Instagram, mandou mensagem pra gente falando: não está mais no Castbox? Felipe, a gente tá no Castbox também. Pra quem usa esse aplicativo, pra Android ou pra iOS, é só procurar lá a sala de edição que o programa tá lá, os episódios estão lá publicados. A gente tem feito um esforço aí de tentar disponibilizar no máximo de agregadores possíveis. É complicado porque tem muitos, né? E o Spotify que ainda não deu resposta pra gente, nem o Deezer. Estamos aqui aguardando
aguardando aqui. A hora que sair a hora que veicular, a gente com certeza vai avisar vocês. Mas a gente tá assim no Castbox. Tivemos aí uma mensagem do Leonardo Oliveira, ele deu parabéns pelo excelente trabalho, disse que a gente começou muito bem esses 2 episódios, ouvir os processos históricos que a pós-produção passou nos últimos 20 anos foi muito elucidativo. 95% de nós provavelmente é fruto dessa democratização que o Final nos trouxe. Só acho que chamar de preguiçoso quem não curtiu o Final Cut Pro 10 me parece papo de Apple fanboy, porque não dá pra chamar de preguiçoso quem se dispõe a aprender um software novo. Eu mesmo, depois de editar um longa no Final Cut 7, em 2015 achei por bem ir pro Avid, porque senti que não dava mais. Aí ele fala aqui que vendeu o Mac Pro dele e tal, e que em casa ele usa o Premiere, o Windows. Pois é, mas vamos só explicar que talvez a gente tenha sido um pouquinho mal entendido, Leonardo. A gente estava falando muito em sentido das pessoas que se recusaram a dar uma segunda olhada no aplicativo, né? Mas a gente entende aí o seu ponto de vista. É claro, nem todo mundo vai ter tempo ou paciência de aprender uma coisa nova, né? Completamente nova. Até nesse episódio de agora a gente vai discutir mais essas questões aí dessa polêmica do Final 10, dessa transição. Mas nós aqui mesmo no Sala de Edição, todo mundo aqui trabalha com aplicativos diferentes. Eu ainda trabalho no dia a dia com Final 7, trabalho com Final 10, trabalhei alguns anos em Avid, Premiere de vez em quando eu pego alguns trabalhos também. O Rafa também navega aí por esses aplicativos todos, então, só para esclarecer isso, né? O podcast é sobre edição em geral, a gente não se prende a nenhum aplicativo específico. E a gente vai falar justamente hoje sobre isso, né? Essa segunda olhada aí do Final Cut, então acho que é uma oportunidade aí pra gente dar uma refletida e você também saber o que a gente acha mais a fundo dessa história toda aí, tá bom? E lembrando que se você quiser nos mandar um recado, entra no nosso site, saladeedição.com.br, e lá você vai ter todos os links para entrar em contato com a gente, inclusive o número do nosso WhatsApp. Então, pessoal, só para situar os nossos ouvintes, eu queria começar explicando o que é esse documentário Off the Tracks. Em 2017, o diretor Bradley Olson começou um financiamento coletivo, um crowdfunding, para produzir esse filme, que é um documentário que conta a história do Final Cut, da passagem do Final Cut 7 para o Final Cut 10, toda a crise que aconteceu por causa dessa transição e os caminhos que o Final Cut seguiu a partir daí. Era uma meta de $10 mil, a comunidade do Final Cut realmente colaborou, foi atrás, e em 24 horas essa meta já tinha sido alcançada. Depois disso, o filme continuou recebendo dinheiro no Kickstarter e ele terminou a sua campanha com $26 mil arrecadados, que foram usados depois no processo de finalização. O filme vai ser lançado em Los Angeles no dia 27 de junho, então se você está ouvindo esse podcast agora, muito provavelmente ele já está no ar. O filme foi comprado por uma distribuidora, a gente não tem informação de quem comprou, se é uma empresa de streaming, se é uma distribuidora de cinema. No futuro, quando a gente souber esse detalhe específico da distribuição, a gente vai passar para vocês. E nós aqui do Sala de Edição tivemos acesso ao filme porque nós participamos dessa campanha de financiamento. Por isso a gente se juntou para conversar aqui sobre esse filme. E aqui com a gente tem um participante, uma pessoa que participou da equipe do filme, que é o Felipe Baez. Conta pra gente como é que foi essa experiência de participar dessa produção. Primeiramente, obrigado por ter me aqui nesse podcast, muito legal. Eu ouvi o primeiro episódio e foi fantástico. Falei, opa, esses caras aqui estão mandando muito bem. Opa, valeu, cara, obrigado. Valeu. Bem, basicamente, eu conheço o Bradley e boa parte das pessoas que foram entrevistadas e acabei estando no lugar certo na hora certa. O Bradley estava fazendo várias coisas por conta própria, sozinho. Ele estava tendo a ajuda do Patrick Southern, da LumaForge. Mas como eu estava lá em Amsterdã durante o IBC, eles falaram, Felipe, tá fazendo alguma coisa? Não. Quer ajudar? Bora. Então a gente acabou fazendo várias entrevistas lá, andando com equipamento para cima e para baixo por Amsterdã. E desde então eu tenho estado em contato com o Bradley e agora eu tô fazendo as legendas em português. Que legal. E você já tem informação de quem realmente comprou esse filme? Ainda não tenho essa informação, mas com certeza vai estar disponível via streaming fora dos Estados Unidos. Ah, excelente. E é fundamental a gente ter a legenda aqui justamente para aumentar o acesso pro pessoal, né? Exatamente. Então, teoricamente, na data que for estrear nos Estados Unidos, já vai ter a legenda em português. Então, se eles abrirem para streaming, já vai ter a legenda em português. Ah, que bacana. E se tiver algum problema lá, a culpa é minha. A gente faz um review aqui e passa para você.
Passa lá e fala assim, esse brasileiro aí que já não sabe falar português mais. É o português tcheco, né? Pois é. Capaz de vocês ouvirem algumas pérolas. Cara, que massa, hein? Que imagino o privilégio de ter feito parte aí dessa equipe. Eu confesso que eu vi há pouco tempo. Acho que o Marcelo já sabia dessa informação, mas eu tava procurando aqui algumas informações sobre o documentário. E aí eu fui no site do documentário e tava lá a foto do Felipe. E eu, caramba, parece o Felipe, porque tá meio de lado, né? Você tá em pé, assim, do lado do Olsen. Isso. E aí o Marcelo falou, não, é ele mesmo, ele participou e tal. Eu falei, cara, que massa. Praticamente estamos aí a 2 graus de contato de todos os gurus que a gente gosta pra caramba aqui no Brasil. É verdade. E eu posso falar uma coisa, se tiver qualquer pessoa interessada em networking, falar com pessoas, gurus mesmo de Final Cut, tem o evento Final Cut Creative Summit, que acontece em outubro, nos Estados Unidos, na mesma cidade da Apple, em Cupertino, e é um evento que vale muito a pena ir lá. Principalmente pela parte de networking, conhecer pessoas, trocar cartões, conversar. Olha aí. E ficar completamente nerd sobre isso. Quem sabe a gente não esteja lá com sala de edição, não? Quem sabe a caravana. Pô, de repente, hein? Tem os brasileiros invadindo. Vem todo mundo pra Califa, meu povo. Já tem onde ficar ali. Tá perto aí Não, algumas horinhas. Olha aí, vão todo mundo pra casa do Casa, bicho. Opa! A casa do Casa tá aberta. Genial, Casa. Agora vi vantagem. Vamos amarrar isso aí, Rafa, com a galera. Certeza, Bora. Certeza. Nobody had seen it, nobody had touched it, but everybody had an opinion about it. O que vocês acharam do filme? Vocês assistiram o documentário? Qual a opinião de vocês, assim, Primeiras impressões. Primeiras impressões, o que vocês acharam? Eu gostei muito do filme, eu realmente achei... Eu tava com muita sede de informações, assim, sabe? Queria saber mais do software e desses bastidores. Eu gosto muito de pôster de filme, né? Então sempre quando sai um filme eu vou atrás do pôster, assim, pra ver como é que é. E, cara, eu adorei o pôster do filme, do Final Cut. Eu até mostrei pro Alfredo, assim, entrei na ilha dele e falei, tu viu o pôster? Que irado, porque... a claquete ali na cabeça do editor, assim, né? Abrindo a cabeça. Então acho que ele... A cabeça do Randy Bilus, né? É, isso que eu ia falar agora. Você percebeu quem era? Eu não percebi. Não tinha percebido. É o perfil do Randy Bilus, do criador do Final. Genial. Os depoimentos dele realmente são uns mais interessantes, né? Esse eu achei o ponto altíssimo do Olsen, ele ter conseguido essa entrevista com o Randy Bilus, porque, cara, é o criador do Final Cut, é o pai do Final Cut 7 até, quer dizer, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Final Cut 1, é. E Premiere também. E do ele é criador do Premiere e do Final Cut, O cara é o pai da pós-produção moderna. É meio isso. O Steve Jobs disse, eu confio em você, né, pra ele. Então, o cara tá bem. Você lembra daquela parte do documentário que eles realmente falam isso, né? Num desses questionamentos, se eles estão indo pra um lado certo ou não, por causa das dúvidas, dos questionamentos com relação ao software. O Steve vira e fala assim, você confia na gente? Eu confio no que a gente tá fazendo. Pra onde estamos indo? É exatamente isso que você tá falando. Isso mostra agora. A liderança, né, do Steve Jobs de ter confiado na pessoa que é a dona daquele... Naquele projeto, né? Animal demais, isso aí. Demais. Mas eu fiquei muito impressionado como ele é bem contado a história, assim, como é bem construído. Passa a ser entretenimento também, mesmo para quem não tem essa ligação com o software, assim, essa ligação afetiva. Ele acaba sendo um documentário muito interessante, mesmo para o público leigo, né? Isso que o Alfredo tá falando é muito legal, porque o filme começa com uma troca de e-mails, né, entre uma pessoa e o Steve Jobs, falando que essa pessoa estava preocupada com o futuro do Final Cut, e ele fala que o próximo lançamento do Final Cut, que seria o 10, ia ser estelar, né, e seria maravilhoso. E eles vão criando todo um drama ali, falando do lançamento e que as pessoas adoraram num primeiro momento, né, da primeira apresentação, e depois a coisa começou a começou a azedar, né? Mas eu acho que na realidade foi bem aquilo que a gente sentiu, pelo menos eu posso dizer por mim, que aprendi a editar praticamente num Final, aprendi no Avid, na Facu, mas me desenvolvi como editor e montei muito tempo no Final Cut. Quando eu ouvi o documentário, aquilo realmente me tocou, assim, porque a sensação do Final 10 pro Final X, em termos de operação de software, era completamente, tipo assim, uma coisa completamente distante da realidade do que a gente tinha, de uma edição linear e tal. E o documentário traduz muito bem essa expectativa e frustração da galera, porque tipo, você espera uma coisa, ele te divulga aquilo, de repente quando você opera o software, põe a mão, entra em toque, você dá o touch e você fala, mano, o que é isso, velho? Não consigo ir pra frente com essa parada. Eu acho que todos nós nos identificamos muito, né? Nossa, deu na hora, tipo, que os caras estavam falando ali, as repercussões, eu falei, mano, pior que foi bem isso mesmo. Vocês todos tomaram
tomaram esse susto assim, não? Eu tomei, cara. Pra mim, foi assim, uma coisa... Eu comecei a usar o Final Cut na versão lá 1, eu acho, sabe? Lá em 99, mais ou menos, eu comecei a usar o Final Cut, então eu aprendi a editar. Claro, comecei lá nos VHS primeiro, editando linear e tudo, mas o primeiro software mesmo que eu aprendi a editar foi o Final Cut. E eu tinha mais paixão pelo software do que pela montagem em si, por contar a história e tudo. Eu fiquei apaixonado pela tecnologia do software, isso que me aproximou muito do cinema até e tudo, né? No fim eu acabei aprendendo a montar, mas a primeira coisa era uma paixão pelo software. Eu era assistente de montagem na época, eu queria dominar tudo que aquele software podia oferecer, eu queria ser um especialista em Final Cut. Eu montei um grupo na época, Final Cut BR, né? Que era um grupo de coisa de e-mail, assim, né? A gente trocava uma lista de e-mail, isso. Porque eu era tão fissurado por aquilo, queria conversar com as pessoas, não tinha com quem falar sobre software, então ali, alguém no Brasil tá usando também e começou a crescer aquela comunidade. Eu ficava resolvendo dúvidas dos outros, pesquisava, comecei a participar de fórum americano para resolver dúvidas dos caras, assim, eu vi uma fissura, né, que eu tinha pelo software. Para mim aquilo era a minha identidade. Então quando acabou o Final Cut aqui, né, eu senti, parece que tinha morrido uma metade da minha personalidade, tinha morrido, assim, a minha identidade. Cara, eu fiquei, assim, cara, umas 2-3 semanas em luto, assim. O pessoal das produtoras aqui de Porto Alegre diziam que quando tinham alguma dúvida, era só dar um Command Alfredo no teclado. Sensacional. E o Alfredo ele é fundador do maior grupo de Final Cut do Facebook, né? E a gente se conheceu por lá, inclusive. Exatamente, sim. Aí eu peguei e te doei, né? Metade do como é que é, do Auner ali. Eu disse, não, cara, tu tem que ser... exatamente. Eu comecei a postar tanto no grupo que o Alfredo falou, porra, eu não tenho mais saco de ficar aprovando postagem desse cara. Ele me colocou como moderador também. Muito bom. Como moderador do grupo para também ficar mais tranquilo. Nobody had seen it, nobody had touched it, but everybody had an opinion about it. Que me motivou mesmo, de me cair a ficha de que realmente Final Cut era revolucionário e que ele merecia um investimento meu, assim, de perder o preconceito e aprender e tal. Eu tava dando uma oficina numa escola de classes populares, assim, e o pessoal que tinha comprado equipamento tudo para fazer essa oficina, que tinha um patrocínio da Petrobras na época, se chamava Futuro em Cena. E aí eu tinha que ensinar no Final Cut X, não tinha mais o set para vender, eles compraram o X, e eu pensei, cara, que merda, como é que eu vou ensinar a usar um negócio que eu mal sei usar ainda? Mas tá, vou lá, né, estudei um pouquinho, comecei a explicar. Só que eu me dei conta de uma coisa que eu nunca tinha visto em aulas de edição, que assim, em 15 minutos, os alunos não estavam mais prestando atenção no que eu estava falando, já estavam editando, tinham aprendido sozinho, assim, uma coisa, olhei eles fazendo coisas que nem eu sabia fazer ainda, e aí eu vi o quanto ele era pensado para ser mais intuitivo. Para quem não sabia usar nenhum programa daqueles com a lógica antiga, a pessoa tinha uma velocidade de aprendizado que era absurda com relação ao... Vai tentar ensinar o Avid e os outros. Eu tive essa experiência também com alunos aqui, meus alunos particulares, que eu dei muita aula de Final 7, e aí quando eu fui pro Final 10, a galera começou a aprender em metade do tempo. Basicamente eu comecei a perder dinheiro. E ali tu vê que onde é que tá a revolução da coisa, né? Que ele simplifica tanto o processo que permite que a pessoa aprenda mais rápido. E aí eu pensei realmente, cara, que assim, que eu discordo um pouco da questão, eu vou lançar, assim, já que é polêmico o lançamento, cara, eu acho que a Apple deu um recado para quem era do mercado de edição e tudo, muito claro. Se vocês não querem saber do novo, vaza, saca? A gente não está interessado em vocês. Vão pro Avid, vão pro Premiere, não está interessado. Nós estamos interessados nessa nova geração que está vindo, é o editor do futuro. Para mim, foi um lançamento mal feito, mas a sua colocação já começa a olhar com outros olhos, assim. Felipe, o que você achou? Você já tinha esses spoilers, né? Você participou das gravações do material bruto aí, o acesso talvez. Mas como é que foi ver isso pronto? Na verdade, durante a ABC, quando a gente estava gravando lá, eu vi a primeira meia hora. Ou seja, eu vi praticamente o primeiro ato do filme. E na época ainda não estava completamente cortado. Então dava para saber para onde estava indo. Inclusive a Apple estava lá assistindo também. Então dava pra ver a reação que eles estavam tendo. E a Apple em si não gostou, na época, do primeiro corte dos primeiros 30 minutos, porque falava muito do passado. E eles querem realmente concentrar no que é o futuro. E não teve participação da Apple, né, Felipe? Nenhuma, zero. No documentário tem meio um disclaimer logo na abertura, né? Deixa bem claro. Não foi endossado, a Apple não participou, não deu dinheiro, nada disso. É uma coisa independente, realmente. Inclusive, uma coisa que eu acho que é... No meu caso, eu comecei a editar com o Final Cut 5. Então
então eu fiz 5, 6 e 7. Só que eu não venho do background que a maioria de vocês vem, que é de filme, etc, e vindo de Avid. Tudo bem, aprendi tracks com Final Cut para os 5, 6 e 7, só que eu não era tão envolvido em produções na época. Inclusive, quando o 10 saiu, pra mim o que eu vi foi, eles estão dando tchau mini DV, tchau filme. Eles estão falando sobre mídia digital daqui pra frente. E eu acho que essa que é um ponto bem interessante do Final Cut Pro 10, é que, já que a gente não tá usando o mesmo tipo de mídia mais, por que a gente não repensa tudo? Porque a gente não precisa mais de rolo, a gente não precisa de um monte de coisas. Inclusive, bins não usa mais. Tem várias outras maneiras de fazer a mesma coisa. No Final Cut Pro 10, por exemplo, o que alguém faria um string out. Vou escolher as partes favoritas de não sei o que aqui e colocar numa timeline, depois fica procurando o que você tinha usado de favorito. Você vai lá e faz isso antes de entrar na timeline, né? Mas, de qualquer jeito, a impressão sobre o documentário que eu tive, na verdade, eu adorei. Porque teve opinião de várias pessoas, de várias áreas. Quem tá trabalhando em Hollywood, quem tá trabalhando em documentários, quem tá trabalhando na área corporativa. E tem muita gente que vem desse background de, ai meu Deus do céu, o que eles estão fazendo? E muita gente que falou, peraí, isso daí tem um potencial muito grande. Casa, o que você achou quando você viu o documentário? Cara, eu curti bem, assim, até o comentário que eu fiz anteriormente foi exatamente o feeling que eu tive com relação ao documentário, né? Quando eu ouvi esse lance da quebra do paradigma, que gerou muito em mim, né? Porque a maioria dos caras que estão ali, desses editores que a gente pode chamar de, assim, principalmente dos monstros, os caras que fazem grandes coisas ou trabalham em projetos muito grandes, em broadcast, esses caras são caras que já estão no mercado há muito tempo. E romper a forma do velho, né, pro novo, exige mudança, exige transformação. E para todos nós é muito difícil. Inclusive pra gente, vamos dizer que a gente tá com 30 e pouco, a gente tá com 20. É muito difícil você se adaptar. Por mais que editor é editor, você vai editar em qualquer software. Pode te dar um Sony Vegas, um Avid, um Final Cut X. Você vai montar. Mas a gente sabe que o conforto, a praticidade de fazer aquilo, de operar, ajuda a gente em muitas outras coisas. Mas, em contrapartida, o documentário fala muito bem disso, que é o lance do desprendimento operacional para a libertação da criatividade. Em outras palavras, é mais ou menos isso que eles dizem no documentário. Pelo fato de ser muito mais intuitivo, de a gente ter muito mais ferramentas, uma forma diferente de manipular o software, você fica muito menos preso a ele e muito mais liberdade à criação. Isso, de fato, é verdade. Porque quando você começa a trabalhar e você percebe que é um software maleável, vamos dizer, mais intuitivo, você tem menos preocupação com isso e mais parte criativa. Confesso que eu fiquei muito animado quando eu soube da produção desse documentário. Eu achei muito legal a iniciativa, porque era, acho que o que alguns de nós tinha, talvez eu compartilhe mais isso aí com o Alfredo. Eu gostava muito do Final Cut, né? E eu gostava também da tecnologia. Eu me via como montador, mas eu também fui por esse caminho de primeiro aprender o software. Eu fui assistente, eu fui central técnica. Então era primordial para mim dominar o software para poder auxiliar os montadores, e aí eu fui aprender montagem. Enfim, eu tive essa impressão também, esse susto de abrir e falar, meu Deus, o que é isso? Mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma coisa muito mais para bem do que para mal. Uma frase que fala no documentário, não lembro quem exatamente fala, para cada uma coisa que eu não encontrava no Final 10, eu encontrava 5 novas coisas que não tinham no 7. Eu gosto de mudança, eu gosto de novas tecnologias, eu gosto de aprender, principalmente naquilo que eu sou apaixonado, que é a edição. Então, eu me assustei um pouco e me identifiquei com um dos caras que faz depoimento no vídeo, que ele fala assim, mas por que essa galera tá pirando desse jeito? Porque, ok, vai dar um trabalhinho aqui, mudou realmente bastante coisa, eu tive que gastar algumas horas tentando entender, mas tem muita coisa boa que não tinha antes, eu não conseguia entender essa matemática. Eu comecei a sobreviver de contato por internet, assim, porque eu falei, ou eu sou muito louco, ou não é possível, né? Deve ter alguém pensando como eu. Só fazer o adendo. Na época da Fazenda que a gente trabalhava junto, você já tava voando no Final. Eu falava pra você, meu Deus, quem edita nessa parada só faz casamento e festa, porque não é possível, não dá pra editar nada nesse bagulho. E você falava, não... Eu tava na Fazenda lá, da Record, 2014. E aí o Casa, meu Deus, você tá louco, isso aí é programa... Você foi muito na onda dos caras, velho. Você foi muito... E eu falei, Casa, pelo amor de Deus, você tem que estudar esse negócio. É genial, é genial. E os outros editores na onda do Casa, assim, tipo, você tá louco? Programa iMovie Pro, corta para Casa, né? Anos depois foi pra Los Angeles, virou diretor e blá, blá, blá. E aí, Casa, tudo bem? Los Angeles? Rafa do céu, cara, me ensina esse Final Cut aqui, todo mundo só usa esse Final 10, cara. Você tava certo. Não,
mas posso abrir um parênteses aqui rapidinho? Eu tenho editado algumas coisas no Premiere e no Final. E, cara, é absurda a diferença de render, processamento e agilidade do Final, cara. Eu vou te dar um exemplo real meu. Às vezes, quando eu tenho que exportar alguma coisa do Premiere, às vezes eu prefiro, mano, não fazer no Premiere e jogar pro Final, simplesmente por causa do meu tempo de render. Porque às vezes o que demora 40 minutos em um, eu faço, sei lá, em 17, 20 no Final. Isso acontece comigo também bastante. Eu recebo projetos e vem um template do After Effects no Premiere. Eu olho, dependendo de como a animação seja, eu prefiro passar 1 hora no Motion, refazendo toda a animação e terminar de cortar no Final Cut. Ainda assim, eu vou terminar antes do que se eu fosse no Premiere. Que bizarro, né, cara? Sim, a impressão que me dá é que eu levo 1/4 do tempo pra editar, que se eu fosse editar num outro software, né? Se eu vejo alguém editando no outro software, eu fico olhando a quantidade de operação que o cara tem que fazer. Às vezes isso aqui eu aperto um botão, eu faço isso aqui que ele tá fazendo, né? Aquela questão dos targets, que quando tu tem os tracks, tu vai ter que selecionar os targets ali. Eu vou jogar essa pista 1 e 2 pra pista 4 e 5 lá do meu timeline. O cara tem que ficar trocando cada vez que ele vai baixar um clipe, né, pro timeline, ele tem que escolher os targets ali. Isso é o exemplo mais claro pra mim do que é quando o cara reclama, né, do Final Cut. Não, porque ele não é um software profissional e tudo. Cara, tu não tem noção o quanto tu ia ganhar tempo fazendo no Final Cut, assim, as tuas pistas de áudio todas ficarem dentro de uma pista só. Eu tive no encontro lá dos editores, tive no Rio, que eu conheci o Marcelo, né? E tive em São Paulo antes também. E eu percebo, assim, pelos montadores profissionais e tudo, quando tu fala no Final Cut X, eles têm... Todo mundo dá uma risadinha, assim, tipo, cara, não, até pra editar um aniversário, casamento e tal, vai lá e tal, mas pra editar, tipo assim, parece que é impossível tu editar um longa-metragem, uma série no Final Cut. Não é um software. Não tem tracks, né? Não tem pista, não consegue entender, né? E aí eu vejo, cara, que povo chato esse aí, sabe? Os montadores, eles tinham mais de tomar uma patada da Apple mesmo, na época do lançamento. Dizer, cara, vaza daqui, sabe? São os velhos gagá, vocês querem ficar presos na ferramenta. E realmente os caras não têm paciência de aprender um software novo. Isso no documentário ele fala uma hora também, né? O cara primeiro ele é um operador de software e depois ele é um montador, né? E isso, a coisa de ser um avid user ali, aquele conhecimento que é complexo, que é difícil de alcançar, aquilo dá uma segurança, uma coisa de se sentir, não, cara, a minha guilda, que para tu entrar aqui na minha guilda, tu tem que saber, assim, para tu aprender software 3 anos estudando isso aqui para tu começar a cortar. Então, tem uma coisa de privilégio, assim, que se sente um privilegiado de dominar uma ferramenta que é muito complexa. Natalio, a gente teve uma experiência, eu e o Alfredo, a gente montou um documentário lá, né, Alfredo? Pra Ficar na História. Isso. E a gente começou no Avid e passou pro Final Cut X, cara. Foi muito curioso, porque eu, particularmente, não me adaptei ao Avid. Isso que eu falei de ser muito mais rápido no Final Cut X, pra mim no Avid era o oposto. Eu demorava mais pra fazer algo simples, então a minha cabeça tava na frente do que eu tava conseguindo realizar ali na tela, sabe? O software não tava te dando retorno, né? Isso. Mas aí você começa a desandar as ideias, né? A lógica, você perde. Porque tem uma questão que a Thalia é uma empresa de edição, né? Então tem vários montadores que trabalham lá. Basicamente eu e o Alfredo, mas quando a equipe tem que aumentar, a gente aumenta. Tem um conceito que eu vi no podcast do Chris Fenwick. É o FCP Grill. Que eu acho muito legal. Ele comentou de ser a software agnóstico. Eu adorei essa expressão e usei. Eu falei, a empresa tem que ser software agnóstica também. Ela não pode estar apegada a só um software de edição. Então a gente aqui vai ter uma licença de cada um para também a gente poder atrair editores de diferentes áreas, né? E ter o cara aqui do Premiere, o cara do Avid, o cara do Final Cut. Ainda é assim, mas eu tento imprimir na empresa o que eu acredito que é a questão do Final Cut X mesmo. Esse documentário que a gente montou, eu e o Alfredo, foi emblemático por isso. Porque ele pensou, olha, cara, é um documentário, é muito material, a gente precisa de um software robusto, porrada, vamos no Avid, entendeu? Até pro diretor não querer botar a mão aqui no teclado, entendeu? Vamos no Avid. Foi engraçado. Foi engraçado que a gente foi pro Final Cut X. Melhor dica. E o cara não podia botar a mão no teclado também, porque ele não sabia usar, né? Eu não sabia mexer. E pra mim foi foda, assim. Tipo, o Avid eu demorava, o software não acompanhava o que minha cabeça tava querendo, e no Final Cut X era o contrário, assim. E é interessante como até o Alfredo falou no começo da nossa conversa, dessa coisa dele ser bem ligeiro do Final Cut, né? Eu, modéstia à parte, também tive, até por conta dessa coisa que eu falei que eu fui assistente, central técnica, eu queria poder fazer o meu melhor para dar assistência pros editores. Eu aprendi muito, eu fiz muito curso da Linda, do Larry Jordan, lá em 2008, 2009, do Final 7 ainda e tal. E eu cheguei numa velocidade meio que absurda, assim, que uma ex-colega minha da MTV até uma vez falou assim, cara, parece que o seu teclado é a extensão do seu cérebro, assim, o que você tá pensando tá acontecendo. E o software, ele tem que ser isso, né? Ele não pode te
te atrapalhar. A gente já tem... A edição é uma coisa totalmente criativa, vai vindo 1000 ideias e a gente tem muitos comandos para dar para que essa ideia aconteça, né? Então, quanto menos comandos a gente precisar dar e quanto mais rápido essa ideia que a gente tá na cabeça acontece na nossa frente, na nossa visão, mais rápido a outra ideia vai vir e mais rápido o processo todo acontece, o trabalho fica melhor e acaba antes, né? Tem uma coisa que eles falam no filme que é legal, que é essa coisa da performance, né? Que eu não lembro agora quem é que fala. Ok, você não tem um certo feature no Final Cut. Você pode correr atrás de plugins e você vai obter aquilo. Agora, performance, se você não tem performance, você não faz nada. Alguém aqui consegue tocar 4K 1:1 no Premiere? Olha, eu não tentei. Nunca me arrisquei. Eu editei um documentário inteiro aqui no Final 10 dessa maneira, mas no Premiere não... Pois é, porque aí tá, eu não conheço ninguém que edite no Premiere 1:1. É sempre 1/4 ou 1/8 da qualidade. Brother, eu acabei de finalizar um clipe em 5K agora. 32 tracks. Eu acabei indo no Premiere, porque o meu amigo, o diretor, mexia no Premiere e tal. E eu também dava um pouco de receio de fazer no Final X, confesso. Porque ainda não tenho a habilidade de fazer os grupos e tal, né? Acabei montando e tal. Cara, mas eu tinha que rodar, tipo assim, um em 16, um 1/8 pra poder rodar o material. Isso em proxy, tá? E eu não tenho uma máquina ruim, eu tô falando de um iMac... Desse MacBook novo, tipo 2017, o MacBook. E não segurou, cara. Separar um pouco aqui também, assim, até para não parecer que, né, somos todos um time, estamos defendendo. Eu particularmente edito no Premiere, no Final 7, no 10, no Avid. Acho que o Casa também teve algumas experiências nos 4. Enfim, acho que todos vocês, principalmente o Alfredo aí, que vem até da edição quando nem era não linear. Mas é uma questão mesmo de reconhecer a tecnologia e o avanço da tecnologia. Conversando com alguns técnicos mesmo de vídeo, eles explicam que realmente o Final Cut é o único que consegue, no caso da Apple, usar 100% do processador e da estrutura que a máquina foi feita ali pro software. Eu vou ser o advogado do diabo aqui em uma coisa. Não é porque a Apple só consegue fazer isso, é porque a Apple tem interesse em fazer isso. Por exemplo, o DaVinci. O DaVinci 14 e o 15, todos eles pegam completamente todos os recursos do computador. E é um programa muito rápido. Ou seja, o DaVinci vai dar um couro no Premiere também. Pode até superar o próprio Final, né? Em termos de performance hoje, ele vai superar porque, por exemplo, ele é capaz de pegar... Se você tiver 4 placas de vídeo, ele vai usar as 4 placas de vídeo. E hoje o Final Cut não usa as 4 placas de vídeo, por exemplo. Só que, por outro lado, o DaVinci é track, né? Eles estão se concentrando na galera de Premiere e de Avid. Eles não vão conseguir pegar a galera de Final Cut. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma discussão aí, porque o que acontece? Principalmente aqui no Brasil, né? O preço das máquinas tá absurdo, né? Dos Macs. Então, a gente tá com um problema que, legal, o software, de repente, é o melhor desempenho e tal, só que, cara, o iMac Pro aqui saiu começando mais a 40... R$100. Não, começa em R$40 mil a versão mais básica e chega a R$98 mil a versão... mais parruda, quer dizer, não dá, né, cara? Então Isso é uma vergonha. Pena que não é culpa só da Apple, né? Pois é, não, mas eu acho que além da vergonha do Brasil, dessa coisa dos impostos e tal, ela também é uma máquina cara fora, né? É que e fora as economias estão melhores, o sujeito consegue comprar, mas eu acho que... Se você pegar esse iMac Pro, ele tá $5 mil. Não é barato. Mas lá eles têm a questão do parcelamento lá, que tem condições, assim, por exemplo, para estudantes tem um parcelamento de 50 vezes, uma coisa assim que é... Uau. O cara pagando em dólar, uma inflação baixa, né? Ele consegue pagar a máquina com um trabalho muito antes de terminar de pagar efetivamente, né? É fato que se você comprar nos Estados Unidos, você consegue repagar muito mais rápido pelo fato de quanto que você recebe quando você faz uma produção e uma pós-produção. Exatamente. E quanto vale o computador. Então, de 1:1 é bem mais fácil, né? Duvido que no Brasil as pessoas sejam pagas proporcionalmente ao que as pessoas estão sendo pagas nos Estados Unidos, por exemplo. E no Brasil, realmente, é mais jogo economicamente as pessoas irem pro PC. Então, acaba favorecendo o Premiere, acaba favorecendo o Avid. E o DaVinci, né? E o DaVinci, exatamente, que o DaVinci roda nos dois, né? Esse é o meu ponto. Eu fico com medo de ficar sufocado um dia aqui com essas máquinas cada vez mais caras e talvez o Brasil indo
numa economia ruim, de não conseguir mais. O Final 10 ele já tá exigindo o High Sierra, né? Tudo bem, vai lançar agora o Mojave, mas quer dizer, se eu tenho uma máquina que já não instala o High Sierra, por exemplo, já era. Eu não consigo mais trabalhar colaborativamente com alguém que tá com um Final mais avançado e tal. Então, tem muita gente vendo uma esperança também no DaVinci, porque dá pra migrar pro DaVinci com máquinas a metade do preço de custo, né? Nobody had seen it, nobody had touched it, but everybody had an opinion about it. Eu fiquei pensando se esse documentário tivesse sido feito em 2012, 2013, né? Seria um documentário que só falaria mal do software, não exaltaria essa evolução que o software teve ao longo do tempo. E eu achei muito curioso que, em determinado momento, alguém fala que ninguém viu o software, ninguém usou, mas todos tinham uma opinião a respeito, né? É uma alegoria dos novos tempos da internet, né, cara? Tipo assim, todo mundo... Não usei e não gostei, né? Não usei, não gostei. Não gostei. Todo mundo tinha uma opinião, né? E já se fazia textão naquela época, a gente nem falava essa expressão e... Abrindo um parênteses, desculpa, isso existe até hoje, né? Porque eu tenho Claro, vários amigos claro, que não... Eu tenho vários amigos que não põem a mão no Final. Ah, sim, Fica um ranço pela questão do lançamento, né? Tem um momento no filme que acho que é o Sam Estman, ele fala assim, você tem que ser maluco pra usar Final Cut. E eu achei interessante como ele coloca essa coisa da comunidade. Essa comunidade em volta da Apple, não é só do Final Cut, eu acho que é a mesma pegada que existe em torno das coisas da Apple. Existe essa galera que se junta, que gosta de quebrar cabeça, que gosta de descobrir coisas novas. Eu até comentei com um amigo, a gente vai gravar um podcast sobre um documentário do Final Cut. E ele é editor de Avid. Até dar um salve aí pro Adolfo. E ele falou, o quê? Documentário? Documentário sobre software? Como é que é isso? E é muito doido, né? Como é que existe uma comunidade que se junta pra fazer um documentário de um programa de edição, né? E é fantástico que eu achei também uma impressão muito legal que eu tive. A gente fala assim, principalmente no Brasil, né? Documentário americano, gringo, você já imagina aquela produção, não sei o quê. Não que não tenha sido assim no Final Cut, mas vendo a entrevista com o Olsen, eu falei, cara, que sujeito massa, assim, deu vontade de ser amigo do cara. Você vê que o cara é um Ele cara... parece super simples, é um cara humilde, simples, que falou... Sei lá, um de nós que teve essa impressão também, falou, vamos fazer umas entrevistas. E eu acho que o negócio foi crescendo e tal. E ele é exatamente assim. Cara, exatamente assim como você tá descrevendo. Sensacional isso. E aí ele fala que ele foi pedir ajuda, ele tava pensando em algo colaborativo mesmo. E ele se surpreendeu com a reação da galera, aprovando a ideia dele, e não só aprovando, mas colaborando com dinheiro, com vídeos, inserts e gravações da galera da NAB e tal. Eu achei isso sensacional. Sem dúvida a comunidade os editores, né? Quem trabalha com pós-produção ganha com isso, né? Com esse documentário, com essa discussão a respeito do software e do que uma empresa está pensando e investindo e desenvolvendo a respeito disso, né? Não é só uma coisa de fanboy. Muita gente falou, fanboy da Apple, Final Cut, tu vai engolir tudo que eles fizerem. Não é por aí, né? A gente passa muito tempo com essa ferramenta por dia e a gente realmente se interessa por essa mudança, né? E pelo que está sendo desenvolvido em relação a isso. E a gente tem críticas também, né, Alberto? Não tem... Exatamente. Não é só, né? A gente não só gosta, né? Tem críticas também. E eu lembro que o que me deixou brabo, lembro que assim, que eu fechei o computador e saí puto, assim, foi a questão do XML. Foi como a gente se apegava a coisas pequenas, né? E eu não tive visão de que uma outra empresa poderia desenvolver um third party lá, alguma coisa que faria o Final Cut trabalhar com XML. Na época não tinha e eu fiquei brabo, tipo, e não é um software profissional mesmo. O MF também faltava. Não falta mais? Não, quer dizer, ainda falta, mas ainda tem empresa, né? Mas já tem empresa fazendo, isso né? Eu tem discordo third party, um pouco do Alberto, cara. Eu vou na piada do caso. Eu acho que não custava nada os caras deixarem um export OMF, EDL, ter que pagar R$250 pra ter um X2 Pro ali. É brincadeirinha de mau gosto aí. Eu tenho um sério problema com o Final Cut ainda com relação ao export de XDCAM. Cara, os XDCAM que eu tenho que mandar pra Globo não funcionam quando eu exporto do Final, não sei o que acontece. Áudio pra mim é sempre complicado e eu tenho que passar sempre no encoder pra ir gerar o formato exato que os caras precisam. Mas não tem nenhum plugin pra isso, assim, não tem nenhuma... Porque isso é uma coisa que eu discordo um pouco quando eles falam, não, mas tinha que manter o XML, tinha que manter... Eu acho que, assim, o que eles estavam tentando atender, a meta ali, era pegar o cara que estava editando nessa nova plataforma. A grande maioria do público que eles iam atingir não era o cara que estava editando pra exportar
exportar para uma outra plataforma e tal. É o cara que vai editar para o YouTube, o cara que vai editar, enfim, se precisasse disso, aí tu já tá falando de uma categoria de editor que tava pagando por um software, né? Quanto custa o Avid? É $1.000, sei lá quantos dólares, né? Aí, cara, tu comprar um plugin a mais ali, igual tu vai ficar muito mais barato do que o Avid. Mesmo pagando o que vale um plugin desse, tu tá com um software muito mais barato do que um software completo de edição profissional que exporta tudo que é coisa, né? A verdade é que a gente tá numa bolha e a gente não percebe, né? Nós somos Sim. muito pequenos perto né, dos users do mundo. TV e cinema é nicho perto da produção mundial de vídeo que existe hoje em dia, né? Mas eu ainda acho que não custava 2 itens a mais no menu ali, OMF. Me too. Nobody had seen it, nobody had touched it, but everybody had an opinion about it. A timeline agora, você tem uma timeline 360. O Premiere, se eu não me engano, é um formato meio plugin, assim, não é nativo igual do Final, né? O Premiere, Isso eu não experimentei ainda. O Premiere, ele é o que como era antes no Final Cut. Ele trapaceia, você joga uma coisa ali retangular e ele fala, agora você vai lá e coloca numa esfera e você vai tentar isso. A timeline do Final Cut é uma timeline esférica em si. E você está vendo de dentro da esfera, do centro da esfera. Isso é uma coisa que eu achei interessante, assim, a coisa dos desenvolvedores, que eles também falam isso no documentário. O Final Cut passa a ser como se fosse um iPhone, né? Que tem desenvolvedores que vão trabalhar para oferecer aplicativos e tal, que são essas... que a gente vê uma proliferação disso agora pro Final Cut, né? A gente está editando uma série aqui que eu baixei umas transições gratuitas, assim, pro Final Cut para poder colocar como referência ali, assim, uma transição, uma pan daquelas, rastro, né? Que deixa, um zoom daqueles, mas... Enfim, umas transições gratuitas que foi desenvolvido pro Final Cut. E eu passei isso pro pessoal da finalização, disse, você tem que fazer alguma coisa, os caras não estão conseguindo fazer, vão ter que... No do mesmo nível. jeito, tão boa que é a transição, que eles vão ter que voltar para um Final Cut, depois online, 4K, lá vão ter que botar num Final Cut X só para fazer a transição, porque não tem no DaVinci, não tem no Premiere, não tem no After, não tem, aquela transição não tem, os caras teriam que fazer na unha, aquilo ia levar um tempão, né? Isso é bem verdade que você tá falando, porque eu geralmente finalizo muito as minhas coisas quando eu não terceirizo. E, cara, é uma mão na roda. Tem muito plugin bom, muita coisa fácil. Tipo, antes eu tinha que ir pro After pra ficar fazendo essas coisas. Cara, e hoje você tem plugins maravilhosos a custos acessíveis e muitas vezes até gratuitos mesmo. Os gratuitos já são maravilhosos. Agora, os que são pagos, cara, às vezes são coisas assim, sensacionais. você paga R$10 para ter um O pacote, filme, né? Uma coisa impressionante. O filme, inclusive, puxa nessa coisa que eles chamam, né, de ecossistema, né? E isso é muito legal, que eu acho que nenhum outro software tem, que o Motion, ele virou uma ferramenta de programação pro Final Cut. Você precisa um efeito que faça isso, isso, isso. Você vai lá no Motion, eles falam isso no filme, de manhã você pensa, à tarde você trabalha, à noitinha você tem um efeito que não existia, e a Apple meio que deixou aberto, e eu acho que um de vocês falou, né, como se fosse uma App Store, né, virou uma loja Isso, mesmo. Exatamente. A gente teve um caso aqui até no Brasil, né, Marcelo? A gente descobriu recentemente um brasileiro. Sim. Existe uma empresa aqui no Brasil, chama Leno FX. Ele tem uns plugins aí. Eu baixei já. Não sabia que era brasileiro, né? esse cara. Ele é brasileiro, é o Leno Porto. Ele era muito ativo nos grupos de Facebook. E aí agora ele realmente expandiu a empresa dele. Ele fazia, acho que por conta própria. E agora ele tá com programadores, com designers lá. Ele é muito bom, por sinal. Eu já vi algumas são coisas excelentes, né? São muito bons. Eu uso algumas dele aqui. Ele imita um negócio de iPhone, assim, né? Um tipo de título de iPhone. Tem umas coisas assim. Sim, eles têm uns lower thirds, né? Uns titles de muito bom gosto, Isso, assim, umas animações muito bonitas. E, por exemplo, esses que são gratuitos, às vezes, como é que eu uso isso aqui? Aí tem ali um videozinho que tá no YouTube. Sim, tu entra no vídeo do cara, tem milhões de acessos, então acabam pagando em visualização ali no YouTube e paga o desenvolvimento do cara, ferramenta gratuita, né? Então até isso rola, assim. Tem uma frase aqui do Glenn Ficarra, é um diretor norte-americano, e ele fala, every kid is going to understand it. There is 9 years... Garoto de 9 anos de idade que já... O cara não fica pensando assim, quando eu crescer eu vou virar um editor. Ele já virou um editor, porque é aquela história que o Alfredo tava falando da imersão, né? Do cara já em 15 minutos de aula ele já tava fazendo coisa que o Alfredo nem imaginava que era possível ali, ele nem sabia. Quer dizer, o software não é o problema mais, né? A frase é tipo, mal posso esperar pra crescer e usar o Avid. Isso, você não vai ouvir exatamente, a criança... quando eu crescer eu virar um editor. Não, o moleque já tá editando, né? Coisa mais complexa que você, tá ligado? E o moleque que tá editando o vídeo dos amigos, ele tá editando na mesma ferramenta que o Glenn Ficarra, que fez um filme hollywoodiano, né? Então, e aí o ponto que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho fantástico que o que tá acontecendo é o seguinte, a gente, talvez
talvez tenha se escorado. Eu confesso, me escorei um pouco nisso, naquela coisa do acúmulo do conhecimento, de multiplataformas, de experiência de edição, de várias emissoras, tipos de programa. E hoje em dia, meu amigo, isso não conta mais nada, entendeu? O software já não é um problema, o que conta mesmo é você contar a história. Exatamente. Eu lembro logo no início do lançamento do Final Cut X, eu precisava de algum guru, a gente falou aqui dos gurus no início, né? Precisava de algum guru que me dissesse alguma coisa, assim. O que o Walter Murch tá pensando disso, né? E eu lembro que ele tinha um depoimento dele que ele dizia, não dá mais pra usar o Final Cut. Esses gurus estão mudando, né, de uma certa forma. É claro que o Walter Murch é um guru da contação de histórias, digamos assim, né? Mas, por exemplo, hoje eu me interesso muito mais pela opinião do Thomas Groove Carter lá, que tá montando o Final Cut X. Que é um editor sensacional. Tá, o Walter Murch, claro, eu li o livro dele, eu sei, vejo as entrevistas dele, pra ele tanto faz, acho que foi o Rafa que falou, tanto faz, tu vai montar em qualquer coisa, mas a relação do editor com a tecnologia, que é isso que o Thomas Groove Carter, por exemplo, traz, ele editou um comercial de carro, agora não lembro qual era a marca do carro. Foi da Audi. A Audi ao vivo ali, mostrando, é isso que a gente quer ver, né, é isso que Fantástico, a gente quer entender. Exato. Fantástico. Não, cara, hoje dá pra editar no iPad. Eu já tentei, por exemplo. Não sou muito familiar ainda. Cara, mas hoje você faz tudo, brother. Tipo, só em touch. Tipo, play around, como a gente fala aqui. Tipo, tá brincando com as teclas, sabe? Não, e você sabe, caso aqui do iMovie, do iPad, do iPhone, você tem como jogar projeto pra dentro do Final 10, né? Tem um caminho ali, não sei exatamente como. Ele importa direto agora. Mas ele tá importando direto. Ele importa direto agora. Que incrível, cara. Isso é maravilhoso. Sensacional. Não, deixa eu abrir um parênteses de uma coisa que eu achei incrível até esses dias. Cara, aquela parada de fazer legenda por voz no Final. Rapaz, é surreal, brother. Essa grande descoberta do Marcelo Ferraz, Não consigo fazer genial. isso. Aí só Tá o louco, só o isso é Marcelo consegue. sensacional, brother. Explica aí, Marcelo, como é que foi essa descoberta aí? Cara, eu acho que eu vi alguém comentando isso, comentando que existia essa possibilidade. Não lembro se eu tinha visto do tutorial, alguma coisa, mas isso ficou morto na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer Quando teve um filme The Silent Child, que foi um curta-metragem indicado pro Oscar, eu falei, deixa eu fazer uma postagenzinha sobre isso. E eu legendei o trailer, eu comecei a legendar o trailer. E aí eu tive esse estalo, eu lembrei de alguém ter comentado isso, de você poder habilitar o ditado, a função de ditado do Mac. Se você estabelecer uma tecla de atalho para esse ditado ativar, você abre ali a sua ferramenta de edição do title e aí você começa a falar e o Mac automaticamente transcreve ali. Lembrando que quem quiser aí aprender a técnica, tem um vídeo do YouTube do site do Marcelo falando Final Cut, só dá um play ali que dá pra fazer facinho. Nobody had seen it, nobody had touched it, but everybody had an opinion about it. O que vocês sabem de filmes e programas de TV sendo feitos com Final Cut? Bem, basicamente, na Europa, o Final Cut Pro 10 ele é bem mais aberto, ele é bem mais bem-vindo do que, por exemplo, nos Estados Unidos. As pessoas aqui realmente têm um pensamento mais a longo prazo, em termos de o que a gente precisa para implementar isso, como que vai funcionar e para amanhã. Por exemplo, você está gravando com Red, com Ares, está gravando em ProRes, está gravando em RAW, amanhã em ProRes RAW, por exemplo. Então, o Final Cut realmente tem essa vantagem. Por exemplo, em Copenhagen tem a Metronome, e eles fazem a maior parte dos seriados deles no Final Cut. Na Polônia tem, se eu não me engano, a maior instalação de Final Cut no mundo, tem mais de 150 ilhas de edição. O National Broadcaster, o RDS, que é o broadcaster principal da Suíça, é todo implementado em Final Cut Pro 10. Tem vários exemplos desses aparecendo. Na Espanha, por exemplo, a universidade que só ensina em Final Cut Pro 10. Em Madrid mesmo, tem várias produções que são feitas no Final Cut Pro 10. Por exemplo, o La Peste, que inclusive teve um budget mais alto do que o Game of Thrones. É o seriado mais assistido na Espanha do que Game of Thrones foi. E eu tô em contato com, por exemplo, um seriado que vai ser feito também no Final Cut Pro 10, no Netflix. Já tem filmes no Netflix, né, que foram editados em 10. Tem o da Nina Simone, What Happened, Miss Simone. Tem também Diane in Her Own Words. O documentário sobre a Princesa Diana, isso. O Challenge Disaster, não sei se está no Netflix também, mas o Challenge Disaster também feito que é um documentário, né, sobre o ônibus espacial. E aqui no Brasil tem o Elge Thorbson, ele aparece nos grupos aqui do Facebook. Ele já citou uma série para Globo sendo feita agora, sendo montada. Que legal.
Pô, porque a Globo é muito... Eu lembro, por exemplo, quando a gente fez o Doce de Mãe, eles impuseram o software de edição para poder casar com o processo de finalização deles, né? Aqui do projeto que eu faço aqui nos Estados Unidos, o diretor da Costa Leste monta em Premiere e eu monto em Final. E aí agora eu tô tentando me adaptar pra gente fazer uma linguagem só no Premiere também, mas particularmente eu gosto muito mais do Final, eu acho muito mais prático, muito mais rápido. Rapaz, quem diria, não? O mundo dá volta. E no mercado aqui em Hollywood mesmo, a maioria é Avid, cara. Mas deixa eu te falar uma curiosidade em termos Brasil também. Um amigo meu, o Maia, acho que um de vocês deve conhecer, o Lucas. Ele também trabalha muito com workflow, com mídia e tal, em vários projetos. Ele tava na O2 um tempo atrás, a gente se encontrou aqui quando ele veio na NAB. A O2 trocou todo o pátio, tipo, de montagem deles por DaVinci. É. Tudo por DaVinci. Legal. Eles estão totalmente estruturados da DaVinci. Que a gente tinha comentado anteriormente, vem crescendo muito e vem crescendo forte. Falando a real, Exatamente. aqui o DaVinci copiou o 10, né, cara? Em muita Exato. coisa, ele puxou muita coisa do 10. Até em termos de interface, o carão dele, né? Tem essa questão, por exemplo, dos tracks ali, que só o Final Cut tem esse conceito ainda, né? Você sabe por que ninguém mais tem também? Deve ser patente, né? É patenteado. Ah, imaginei. Ah, eles têm a patente disso, né? Então realmente ninguém vai atrás disso. O que os outros podem ir atrás é a questão dos metadados, que eu acho que o Final ainda tá muito na frente, né? Aliás, como é que vocês têm usado essa questão do metadado, hein? Eu não tô... Assim, pra tu ver como a gente tá montando essa série, agora a gente tagueou tudo e a gente ainda usou um estilo de tagueamento de entrevista mais parecido como uma coisa que eu poderia fazer no Premiere ou no Avid. A gente usou subtitles, né? Então eu separava os trechos de entrevista, a gente separava num timeline, né, no Final Cut X, e ia colocando embaixo texto, como se fosse subtítulo mesmo, descrevendo um pouco o que o cara tá falando. Então eu vou olhando no timeline, eu vou lendo ali embaixo, eu tô vendo, já tendo uma... Ah, aqui ele tá falando de tal assunto, aqui tá... Você já experimentou usar o Lumberjack? O que você pode fazer? Você pode pegar a transcrição. Se você mandar esses vídeos para serem transcritos, tem a transcrição, tem o timecode, etc. O que o Lumberjack faz é jogar essa transcrição toda no Final Cut via metadados, no campo de notas. Inclusive o Olsen fala no documentário, ou num material avulso que tem uma entrevista dele, acho que na NAB, alguma coisa, uma apresentação dele lá. Isso, né? Ele fala que ele usou o Lumberjack, né? E não só Aquilo isso. ali é fantástico. E não só isso, o Lumberjack agora eles têm uma ferramenta nova que é para paper cut, para fazer o corte de papel, digamos. O que você tem? Você tem Isso é sensacional. a transcrição de todos os vídeos e dá para você editar por texto. Então você seleciona quais são os trechos de texto que tem e ele vai cortar tudo para você. E ele manda um XML pro Final Cut e você tem o rough cut dele ali. Uau! Você joga o texto, né? Você tem... Eu vi um vídeo no... Vamos compartilhando os links, vamos compartilhando os links. Vou fazer um vídeo, vou fazer uma entrevista com o Philip Hodges, o dono desse software, e ele é um gênio. vou fazer em português pra galera. Vai sim. Muito bom. Falando aí pro ouvinte, dando um parênteses também, o Felipe, ele tem um canal muito legal mesmo, e ele tem feito análises do Final Cut, de plugins, de jeitos de edição. Procura lá, Felipe Baez, assina lá o canal dele, eu tenho assinado aqui, cada vídeo que sai eu tô assistindo, porque é muito legal. E vão ter entrevistas, as duas próximas entrevistas que vão estar saindo lá vai ser um com o editor do documentário da Princesa Diana, que é com o David Tillman. Outro que é com o editor dos filmes Focus e Whiskey Tango Foxtrot, que são os filmes com Will Smith e a Margot Robbie, e o outro com a Margot Robbie e a Tina Fey. Cara, isso é muito legal, né? Porque vocês que estão aí, o Casa e o Felipe, estão na Europa, nos Estados Unidos, tem muito mais acesso, né, cara? Eu confesso que eu invejo um pouco vocês, mas, cara, que vocês sejam nossos representantes aí. Puxa tudo que der, cara, porque a gente é muito até estava falando do Copião, né? A gente vai ter uma entrevista com o Doge Vasconcelos, ele também tá fazendo um pouco disso, ele tá em Portugal. Surgiu o canal dele justamente sobre isso, sobre essa falta de conteúdo nacional brasileiro, né? O que chega aqui é muito pouco, né, cara? A gente precisa trazer coisa a mais pro brasileiro. A gente vai ajudando, porque é incrível. A informação que tem em inglês, você acha qualquer coisa. Só que quando você vai e procura em português, é praticamente como se fosse 2010, 11. E realmente as pessoas precisam desse acesso, assim. Eu tenho amigos que eu queria mostrar o documentário, mas é assim, poxa, ele ainda não tá legendado. Um agradecimento então, a gente é muito carente aí, cara, pro Felipe Baez, pro Doge, pra todo mundo aí.
Obrigado, cara. Pra gente que acompanha isso faz tempo, até o Alberto, a gente se conhece já faz tempo, né, de blog, né, Alberto? Na época que a gente escrevia ali 2008, 2007, e era tão mais escasso, né, até. E hoje tá muito mais fácil, e que a gente torne mais fácil isso ainda, né, cara? E só aproveitando, a gente tem essa discussão que a gente estava tendo sobre longas-metragens feitos em Final. Vocês estão com um longa-metragem prestes a sair em agosto, não é isso? Isso é o Yonlu, né? É um músico aqui de Porto Alegre, né? É um menino, na verdade, que ele se suicidou com 16 anos, e ele deixou um acervo, assim, enorme de músicas que ele gravava no quarto dele, assim, e tal, e foi lançado um CD pela gravadora do David Byrne, e aí fez um super sucesso no mundo underground e tal. E aí a gente conta a história dele, assim, é um filme triste e ao mesmo tempo, assim, é bonito porque mostra a música do cara, que era fantástica, assim, né, do menino. Tem alguma coisa disponibilizada já online para poder mostrar para os ouvintes? Tem trailer. Tudo já, Final 10, né? Tem mais coisa que eu montei, cara, porque eu já montei 4 no Final Cut X. Que legal. Tem que lembrar as outras coisas. Legal. Pô, eu também vou aproveitar aqui um alto jabá, vou disponibilizar aí pra galera. Teve um documentário independente que eu montei também no Final 10. Foi meu primeiro filme longa e foi meu primeiro longa no Final 10. Eu vou deixar aí, chama De Mãos Dadas. Até um abraço pro pessoal de Santa Catarina, lá da Minchin Art Lab, a Patty Liebig, que é a produtora executiva lá, que produziu o filme. E eu tive a honra de montar aí. Alguém mais tem algum link aí? Aproveita o momento. Eu vou colocar um link também de um curta que eu fiz aqui em LA, que eu também montei todo em Final X. Legal, como é que chama? Foi a minha primeira experiência. Chama Sunshine Underground. Legal. Bom, galera, então esse foi nosso terceiro episódio. Queria agradecer aí, eu e o Marcelo, imensamente a presença de todos vocês. Valeu, brigadão mesmo, obrigado, casa. Obrigado, gente, obrigado pela oportunidade, é sempre uma alegria, uma nova descoberta, trocar experiência com todos vocês, bem realizado, felizão. Felipe Baez, muito obrigado, quando o Marcelo falou aí que conseguiu contato contigo e você ia participar do programa, eu fiquei muito feliz, eu admiro muito o seu trabalho e tenho acompanhado os seus vídeos. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Não, quando eu recebi o convite do Marcelo, eu falei, nossa, eu ouvi o podcast de vocês e foi sensacional ter essa chance de estar aqui com vocês. Realmente foi muito bom falar sobre Final Cut em português. Maravilha. Eu acho que é muito legal a gente poder estar trazendo essa informação pro Brasil e vocês estão fazendo um trabalho muito bom. E muito obrigado por estar assistindo aí o canal no YouTube. Realmente ajuda quando vê que tem pessoas interessadas em assistir aquela informação, porque realmente dá trabalho fazer o vídeo em 2 línguas, porque eu não só quero ajudar os brasileiros, mas eu quero ajudar as outras pessoas também, Não pare, por favor, continue fazendo em português. Vou continuar. Valeu, Felipe. Muito obrigado, falou, Felipe, valeu, cara, muito obrigado, valeu mesmo. Valeu, Alberto, brigadão mesmo pela tua presença também aí. Pô, eu que agradeço o convite, vocês realmente estão de parabéns, não só pelo conteúdo, mas pela qualidade do podcast, tá muito legal. Eu queria concluir com uma frase que eu tiro do documentário, que é: mudanças de comportamento são mais dolorosas que mudanças técnicas. É isso aí. Exatamente. Muito obrigado, galera. Valeu. Alfredo, muito obrigado também, Alfredo Barros. Pô, eu queria agradecer muito esse convite, cara. Pra mim é uma honra, é uma emoção, assim, poder estar falando com outros usuários de Final Cut. Isso era um sonho que eu tinha desde lá quando eu comecei a usar, em 99, 2000, de poder ter a oportunidade de ter uma turma, assim, para poder falar, né, sobre essa paixão que a gente tem, assim, pelo software, pela montagem, né, pelo audiovisual e tal. Então eu queria agradecer muito, vocês estão de parabéns, cara. Muito obrigado por existir esse podcast aí. Legal. Valeu. Pô, Alfredo, valeu mesmo, cara, assim, realmente é um sonho de alguns anos já, né, que a gente já bate essa bola e a gente conseguiu realmente, finalmente começar a concretizar. Cara, eu tô muito feliz, assim, valeu mesmo, valeu aí pela presença de vocês e por esse início de troca, assim, muito bom mesmo, valeu de verdade. Legal. The mechanics of editing have kind of gone away, and it really now comes down to storytelling. Making it easier for somebody to tell a story means that we get to see more of those stories, which I think is really cool. Desculpa aí pelo... The pizza, yeah? Opa, sorry, chegou guys, a pizza. Peraí, a pizza chegou. Esse podcast foi produzido por Escotilha Filmes e Podcasts e mixado nos estúdios da Atelier Vitier.
You know, Randy, along with his team, have invented all of this stuff. It's amazing. The time that I had at Apple was, I look back and I feel very fortunate to have been there in the time period that I was there, where software was a big component of things that were going on at Apple. And I just love hearing all of the people's lives I've gotten to touch indirectly through the stuff that I've gotten to work on. It's really rewarding to have gotten to do that.